Bíblia Israelita Completa, Shemu, Êxodo, capítulo 39. Fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no lugar Kadosh. E fizeram as vestes sagradas para Aharon, como Yahweh ordenara a Moshe. Assim se fez o éfode de ouro azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim pelos seus dois cantos superiores foi ele unido. E o cinto da obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça e era de obra semelhante de ouro azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como Yahweh ordenara a Moshe. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos Bnei Israel, as quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os Bnei Israel, como Yahweh ordenara a Moshe. Fez-se o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Quadrado e duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira delas era de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. A segunda fileira era de uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de um berilo, um ônix e um jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras eram 12, segundo os nomes dos Bnei Israel. Eram semelhantes a gravuras de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas semelhantes a cordas, obra trançada de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança meteram nos 2 engastes, e a puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Fizeram outras 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como Yahweh ordenara a Moshe. Fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto no meio dele como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas nas abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso no ministério como Yahweh ordenara a Moshe. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Aharon e para seus filhos, e o turbante de linho fino, e ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como Yahweh ordenara a Moshe. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição, como a gravura de um selo, Santo ao Eterno Yahweh. E ela ataram um cordão azul para prendê-la à parte superior do turbante, como Yahweh ordenara a Moshe. Assim se acabou toda a obra do Beit Hamikdash, da tenda da revelação, e os Bnei Israel
Fizeram conforme tudo o que Yahweh ordenara a Moshe, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moshe a Beit Hamikdash, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e a cobertura de couro fino, e o véu do reposteiro, a Arom do testemunho com os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, a menorá, puro com suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a luz. Também o altar de ouro, o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro para a porta da tenda. O altar de bronze, e o seu crivo de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e suas cordas, e suas estacas, e todos os utensílios do serviço do Beit Hamikdash, para a tenda da revelação. As vestes finamente tecidas para uso no ministério no lugar Kadosh, e as vestes sagradas para Aharon, o Kohen, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que Yahweh ordenara a Moshe, assim fizeram os Bnei Israel toda a obra. Viu Moshe toda a obra, e a tinham feito como Yahweh ordenara, assim a fizeram. Então Moshe os abençoou.